fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, no Cântico dos Cânticos, nós vamos estudar esse livro, da Bíblia, e queremos já introduzir umas palavras dele na nossa oração, quando ele fala que, no finalzinho, no capítulo 8, o amor é forte como a morte. Águas torrenciais não puderam extinguir o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, com total desprezo o tratariam. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, com a presença ilustre da Esther, da Rainha Esther, e vamos então iniciar o livro do Cântico dos Cânticos, começando lá do título, O título Cântico dos Cânticos, em hebraico tem um significado de superlativo. O que é superlativo? Boa noite, Salete. O que é um superlativo? Cadê a O superlativo é quando uma coisa é mais do que todas as outras coisas, É super, está acima. Então, quando a gente fala Cântico dos Cânticos, no fundo, no hebraico quer dizer o mais belo dos cânticos. Quando a gente tem um comparativo, a gente tem uma coisa é mais bela do que a outra, Isso é o comparativo, eu estou comparando. O superlativo, eu falo de algo que é mais belo do que todas as outras coisas. De todos os cânticos, esse aqui é o mais belo. Por isso que, como eles não têm superlativo no hebraico, o que eles têm que fazer? Eles têm que colocar essa expressão 2 vezes, ou até às vezes 3 vezes, ou às vezes até 3 vezes, Ou seja, é o canto por excelência. É quando a gente fala assim, Rei dos Reis. O que quer dizer Rei dos Reis? É um superlativo também, que de todos os reis, Deus, ou se for referido a Jesus, Jesus é o maior. Quando a gente fala Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, um lugar sagrado. Quer dizer, que aquele lugar é mais sagrado que todos os outros lugares. É um lugar sacratíssimo, ou um lugar santíssimo. Como eles não têm esse íssimo no hebraico, eles têm que colocar dessa forma, Cântico dos Cânticos. Seria um cântico belíssimo, Ou seja, eles não têm esse íssimo que a gente tem no português. Então, ele tem que falar Cântico dos Cânticos, Rei dos Reis, Santo dos Santos, e assim por diante. Então, o tema desse pequeno livro é o quê? O que esse pequeno livro vai falar? Vai falar sobre o amor de um homem, que é chamado aqui de Salomão, como a gente vê lá no capítulo 3, versículos 7 e 9. Esse homem é um rei também, Aqui a referência a Salomão, embora depois a gente vai ver que muito provavelmente não foi ele que escreveu, mas a referência ao rei Salomão. Ele tem um amor por uma jovem que aqui é chamada de Sulamita, aparece lá no capítulo 7, a Sulamita. Ela guarda as vinhas e também guarda o rebanho, é uma pastora. Então, os diversos poemas do livro descrevem
o desenrolar desse amor, o curso desse amor. Como que esse amor vai acontecendo? Desde o primeiro despontar, né, desde o início dele, até a união nupcial. Passando por fases de hesitação. O que é hesitação? Fases de quê? De dúvida, né? Será que, né, eu amo de verdade? Incertezas, dúvidas. Então, porque o amor passa também por esse processo. Lembrando que aqui não está falando de casamento. Até porque as alianças naquele tempo de casamento eram muito programadas, né? Muitas vezes a pessoa tinha que casar com uma outra que ela não amava. Lembra que antigamente, né, e naquele tempo era assim. Às vezes não, já as crianças já eram prometidas em casamento, a união de famílias e tudo, mas chegava a juventude e às vezes aquela pessoa amava outra pessoa, mas tinha que casar com aquela. Então, aqui não está falando, por isso que aqui não fala tanto de casamento, fala muito de amor. Né? Fala muito de amor. Tudo bem até aqui, gente? Então, o título, né, é um superlativo, como não há no hebraico, ele aparece dessa forma, Cântico dos Cânticos. Quem que é o amante, né? O que ama na história? É o Salomão, né? A amada, ela aparece como a Sulamita. E aqui a gente vê vários poemas relacionados ao amor entre duas pessoas, tá? Vamos ver maiores detalhes agora. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Bom, entre as partes do livro não tem uma ordem lógica. Então, se a gente for olhar, né, esses 8 capítulos que tem um livro pequenininho, esses 8 capítulos, eles não seguem uma ordem lógica, assim, são uma coleção de poemas. Seja bem-vinda, boa noite. São esses capítulos, né, esse livro é uma coleção de poemas onde o amor vai progredindo. Né? Então começa naquele início, né, que desejo, uma atração, e vai progredindo até a união nupcial. Mas ele não tem muita lógica, não. A obra não fala de Deus e apresenta cenas fortes de paixão. Não é uma obra que vai falar assim, cadê Deus aqui na história? Né? Não adianta procurar, que não vai encontrar assim explicitamente, né, lá escrito, né? O Senhor, Deus, não vai aparecer. E fala muito de paixão. Por isso que, ao longo dos séculos, ela causa um pouquinho de estranheza. Né? E muita gente até pula, começa a ler a Bíblia. Não, deixa eu pular esse livro aqui, passar para o outro, porque acha muito estranho o livro, né? Tem aquelas pessoas que julgam que o Cântico dos Cânticos, lembrando que a gente coloca a sigla, né, como CT, tá? Como é que a gente faz a referência a esse livro? Tá entrando bichinho aí. CT, né, que é a referência dele. Descreve a história do amor do rei Salomão para com uma jovem sulamita ou sunamita. Esse nome hebraico Sunem ou Sulam é uma cidade que fica perto de Jeoboé e perto também do Monte Carmelo. Então, se a gente olhar aqui no mapa, deixa eu ver aqui. Opa. Isso. Se a gente olhar aqui no mapa, aqui, eu não sei se dá para ver, tem uma setinha aqui. Aqui é a terra, né, a Palestina,
E a Sunem é uma cidade que fica bem aqui, ó. Tá? Próximo de Jeoboé e também próximo do Monte Carmelo, conforme 2 Reis 4:25. Tá? Eles falam dessa cidade. Então, a gente poderia dizer que o autor colocou na jovem o nome de uma cidade. Isso é uma hipótese, porque tem Sunem, existe essa cidade e ela aparece em outros livros da Bíblia. O primeiro livro dos Reis fala de uma bela Abisag de Sunã, que foi uma jovem que foi introduzida na corte do rei Davi. Chegou a Abisag. Da onde que ela é? De Sunã, da cidade de Sunã. Então, tem gente que fala que o livro dos Cânticos, quando fala da esposa, faz referência a essa jovem. Isso é outra interpretação. Então, tem gente que fala que a sunamita vem da cidade. Outros falam que sunamita ou sulamita vem de um nome de uma jovem que vem dessa cidade. Né? O fulano é de Jataí, né? Como tá, é onde se localiza nesse momento o filho da Paula. Então, vou escrever um livro de um rei que se enamora, que se apaixona por Jataí. Aí posso colocar o nome Jataí, fazendo referência à cidade ou fazendo referência a uma jovem que veio de lá. Que inclusive essa jovem aparece lá na corte do rei Davi. A gente olhar a passagem, vai estar lá, 1 Reis, capítulo 1, 3 e 2, 21. Também, sunamita ou sulamita seria a forma feminina hebraica de Salomão, que hebraica é Shelomó. Portanto, sulamita não seria uma pessoa histórica, mas uma mulher digna de Salomão. Quer dizer, a mulher perfeita para Salomão. Então, esse sulamita seria uma Salomona, né? Seria assim, o Salomão e a Salomona, quer dizer, uma mulher que se enquadra, se encaixa perfeitamente no perfil, nos desejos, né, no que o rei gostaria que fosse a sua esposa. Isso são interpretações. Então, sulamita ou sunamita seria a cidade, referência à cidade, referência a uma jovem que veio dessa cidade, entrou na corte do rei Davi. Aparece aqui no capítulo 7, versículo 1, por exemplo, né? Ela vai aparecer aqui, uma sulamita. Vira, vira, sulamita, vira, vira, queremos ver-te. Ela está de costas e a gente quer olhar para ela. Né? Todo esse mistério que envolve o amor, né? Aí o nome dela aí, sulamita. Mas por que colocaram sulamita? Né? As interpretações são que poderia ser referência à cidade de Sunã, Sunem. Segunda hipótese, a essa jovem que entrou na corte do rei Davi, chamada Abisag, mas vem de Sunã. Então o autor poderia ter usado esse nome, né, da cidade também, de onde veio a jovem. Outra hipótese, que sulamita tem uma semelhança com Salomão, sulamita Salomão, porque no hebraico vocês sabem que o que importa são as consoantes. Então, S-L-M, sulamita Salomão. Está vendo que tem a semelhança? S-L-M, porque o que importa... Então, eles têm, vamos dizer, uma raiz comum. Então, há pessoas que interpretam que sulamita seria a esposa ideal ou digna do rei Salomão, porque sulamita Salomão. Agora, muito melhor é a interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos. Né? Porque aqui
nem fala de Deus. Então, poxa, o que está fazendo aqui na Bíblia? É livro de romance que está aqui, colocaram errado? Não, é porque fala do amor. E fala de Deus, que é amor mesmo de forma implícita. Então, a gente chega na forma alegórica. O que é uma forma alegórica? Né? É uma forma que não é explícita, mas que é uma interpretação possível, que é o quê? A imagem do esposo ligado ao próprio Deus. E a imagem da esposa seria a filha de Sião, ou seja, o povo de Israel. Ou seja, que o sentido alegórico, o sentido que não está explícito, mas que é uma interpretação possível que a gente pode fazer, possível que pode é ótimo, né? Possível de se fazer é que esse esposo, esse rei, é quem? Deus. E a jovem amada, né, somos nós. Brilhante? Então, de todas as interpretações, eu não sei por que ele colocou Sulamita. Referência à cidade, referência a jovem, referência a Salomão. Mas o mais interessante e importante é a gente ver a interpretação alegórica. Que esse rei é Deus e que essa jovem é o povo de Israel, que Deus ama. Então, quando a gente lê esse livro, a gente pode, e é bom que faça essa interpretação. Quando a gente vê os profetas lá pregando, aparece muito a figura das núpcias com relação à aliança entre Deus e o seu povo. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles vão na pregação deles falar de uma aliança que Deus fez com o povo. E eles falam disso usando a figura das núpcias, que Deus desposou o povo, que Deus é esposo e o povo é esposa de Deus. E, portanto, né, o esposo ama a esposa ama o esposo, tem que ter o que nessa aliança? Oi? Deus, sim. E numa aliança tem que ter amor, o que mais? O que tem que ter numa aliança, ou seja, num casamento? Fidelidade, né? Então, o povo não pode trair o amor de Deus com outros deuses. Por isso que os profetas falam dessa questão da fidelidade. E eles usam a figura de um casamento para falar isso. Onde tem casamento não pode ter traição, infidelidade. O povo tem que se manter fiel ao único e verdadeiro Deus. Então, esse tema, ele é trabalhado também nos profetas. E aí a gente fala que o autor do livro dos Cânticos, quis descrever as peripécias do amor que nasce e após muitas vicissitudes, está faltando um S ali, se consuma nas núpcias, para ilustrar o relacionamento entre o Senhor, o Deus da aliança, e Israel, o povo de dura cerviz e rebelde. Quer dizer, o povo, cerviz é a nuca, né? O povo tem a nuca dura. Por quê? Porque não se abaixa, não quer obedecer, não quer ser fiel. Não, fica ali com o pescoço duro. Por quê? Isso tem um significado. É o povo que é teimoso, que é desobediente, que quer fazer a sua vontade. Isso é a dura cerviz. Ou seja, o povo que não quer ser fiel a Deus. Então, essas núpcias falam de um relacionamento entre Deus, o Deus da aliança, e Israel. E se a gente jogar esse tema numa perspectiva cristã, o que a gente tem?
Quem que é o esposo? Jesus Cristo. Cristo. Né? Agora falando uma perspectiva cristã, jogando já para o Novo Testamento. Esse Deus da aliança, agora esse esposo é Cristo, é o esposo. E quem que é a esposa? A igreja, né? Como a gente vai ver em várias passagens do Novo Testamento. Mateus 9, 15, 22, de 1 a 14, Mateus 25, Lucas 12, 2 Coríntios 11, Efésios 5, essa passagem de Paulo aí, vai falar muito disso. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o que vai acontecer no Novo Testamento? Essa dinâmica do amor aqui de Cântico, ela vai receber uma interpretação, uma luz especial, onde Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. João 3, 29 também. Então, toda a igreja é a esposa de Cristo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês já leram o Cântico dos Cânticos? Ou... Aí, então, se leu a Bíblia toda, consequentemente, leu também o Cântico dos Cânticos, né? Agora é a hora de ler, porque agora a gente está dando uma chave de leitura. É um diferente aí, eu nem sei o que é isso aí que passou. Tipo um arado, né? Bom, depois, na história da igreja, os místicos cristãos consideram, sob a figura da esposa, quem? A Virgem Maria. Já ouviram alguém falar? Tem gente até que no texto fala. A terceira Maria, esposa de quem que Maria é esposa? Se ela concebeu do Espírito Santo, misticamente, Maria, então, é a esposa do Espírito Santo, né? De forma sobrenatural, de forma mística, né? Tem gente que fala, Maria, esposa do Espírito Santo. Por quê? Porque ela concebeu no poder do Espírito Santo. Foi José? José teve alguma participação carnal? Não. Ele depois ajudou ela a criar Jesus, mas não teve participação carnal, porque ela concebeu no poder do Espírito Santo. Então, o amor de Deus se revela de forma especial na paixão do Senhor Jesus, quando Cristo se entrega pelos pecadores, contrariando todas as regras do bom senso, como a gente vê em Romanos 5:8, 1 João 4. Quer dizer, o esposo se entrega totalmente pela esposa. Ele dá a sua vida pela esposa. E de forma dramática, de forma cruel, sendo julgado, flagelado, cuspido e crucificado. Então, assim Jesus mostrou o imenso amor. De repente, isso. Então, assim Jesus mostrou imenso amor, Ele tendo amado que os seus que estavam no mundo, Jesus amou até o fim. Então, Jesus é esse esposo, A Virgem Maria também, misticamente, ela é a esposa. E a gente vê cenas de amor e descrições minuciosas da figura da esposa nesse livro do Cântico dos Cânticos. Não deve escandalizar o leitor, muita calma nessa hora. Mas
a gente tem que prestar atenção no estilo dos orientais. Eles são muito concretos e muito exuberantes. Você vê que tudo no Oriente parece que é tudo bem feitinho. Nossa, a pessoa passa um tempão para fazer uma coluna, e talha a coluna, e pinta de várias cores, né? Quando a gente vê umas cenas assim do Oriente, o povo lá tem paciência para fazer todos aqueles detalhes, é próprio da cultura deles. Por isso que as coisas, né, orientais são bem trabalhadas, né? Os tapetes, os objetos, as decorações, é tudo bem. A gente olha lá no Oriente, é tudo muito detalhado. Nossa, que os templos lá, né, até templos budistas e outras coisas, tudo cheio de detalhe. Aqui a gente é muito prático. Levanta uma parede, outra parede, põe a janela, põe a porta, pronto. Não precisa muito às vezes nem precisa pintar, né? Joga um branco, joga um negócio, uma tinta por cima e pronto. A gente é prático, né? O Oriente não, eles têm essa característica na cultura de serem mais detalhistas, né? São mais, eles usam muitos termos concretos, né? A gente que fica tentando falar de um jeito, né, que às vezes a pessoa não fica ofendida. Não, eles são muito concretos, né, na hora de falar, e também exuberantes, né, cheio de detalhes, de riqueza, né, até luxuosos assim, mesmo simples, mas é uma coisa que parece, né, uma coisa especial. Essas passagens, então, devem levar a compreender ainda mais o extraordinário amor de Deus pelo seu povo, né? Mesmo que a gente olhe assim e pareça estranho para a gente, mas a gente tem que ver Deus amando o seu povo, Deus nos amando, Deus amando você. E os grandes místicos cristãos, vocês já ouviram falar de São Bernardo ou São João da Cruz? Já ouviram falar, né, do Frei Carmelita, padre, né, Carmelita, São João da Cruz, que fez a reforma, né, do Carmelo, junto com Santa Teresa de Jesus, os carmelitas descalços, interpretaram o cântico em sentido alegorizante, procurando descobrir nessa obra a descrição das fases da vida espiritual do cristão. Então, por exemplo, o São João da Cruz, ele compôs uma obra chamada Cântico Espiritual. Quem conhece um pouquinho, vocês já ouviram falar, mas não conhece algum. A gente está acostumado a ouvir muito Noite Escura, né? Quando fala de São João da Cruz, fala-se muito da noite escura. Mas ele compôs um cântico espiritual, que vai falar da relação de Deus com a alma. E ele compôs versos, né? Ele começou a compor esses versos na prisão de Toledo, ele estava preso, ele compôs de joelhos, né, em profunda oração, porque ele fala que é algo muito, muito místico e muito profundo. Eu vou só ler o primeiro versinho que ele compôs. A esposa que fala, né, nesse primeiro verso: onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, servo com C. Havendo-me ferido, saí por ti clamando, e eras já ido. Quer dizer, já tinha ido. Então, depois ele vai explicar verso por verso o que quer dizer esse esconder-se de Deus, e vai explicando que é o relacionamento entre Deus e a alma. Que às vezes Deus parece que fica meio escondido, né? A gente, onde que está Deus, né? Ele às vezes gosta de brincar de esconde-esconde, né? Às vezes ele se mostra e quando vê, ele desaparece, né? Às vezes isso acontece na nossa vida, na nossa oração,
nos acontecimentos, né? As pessoas que estão à nossa volta. E aí, ele compôs esse verso inspirado no Cântico dos Cânticos. Tanto é que ele vai, na hora de explicar os versos dele, vai várias vezes citar o livro do Cântico dos Cânticos. O próprio servo, né, ele aparece muito no livro dos Cânticos dos Cânticos. Então, ele vai descrever a vida espiritual através do amor humano, né, entre o homem e uma mulher. De resto, a interpretação que a gente encontra no cântico, somente a interpretação que vê no cântico um eco do amor natural entre o homem e a mulher, foi proposta por um homem chamado Teodoro de Mopsuestia, que morreu no ano de 428. Quer dizer, ele fala o quê? Esse teólogo que foi até controvertido. Que, não, ali não está falando nada de Deus. Ali é o amor humano, natural, entre o homem e a mulher. Não está falando nada diferente, não é para interpretar de modo diferente. Ele falava que ali está pura e simplesmente um amor natural. Alguns rabinos judeus já haviam defendido também essa posição, e até nossos dias tem defensores entre os exegetas protestantes e católicos também. Tem, por exemplo, estudioso na área protestante, na área católica, que fala que aqui não, aqui é só um amor natural, ponto final. Por que está na Bíblia? Porque está falando de alguma coisa que existe na nossa vida. Não tem o amor? Não tem o amor entre homem e mulher? Está aqui na Bíblia, pronto. Só isso. Então, tem gente que defende que a única interpretação é essa. É um homem que ama a mulher que ama o homem, ponto final. Agora, tem aqueles que admitem que, além desse sentido natural humano, que isso aqui ninguém pode negar. Esse sentido que é o amor entre o homem e a mulher, ninguém pode negar. Mas tem aqueles que falam que, além desse sentido natural, que é o amor conjugal, que é um dom de Deus, né? O amor humano, o amor entre o homem e a mulher é um dom de Deus. E está aqui na Bíblia e pronto. Mas, além desse sentido, há aqueles que falam que o cântico tem um sentido teológico religioso, acenando o amor de Deus para com seu povo. Quer dizer, além do sentido literal, que aqui é o amor de homem e mulher, fala, olha, esse amor de homem e mulher, na verdade, ele pode ter um outro sentido, que é um sentido teológico. É o amor de Deus, que é o esposo, com a igreja, que é a esposa. Né? O povo de Deus, a igreja, que é a esposa. Tá? Então, se por acaso você, peguei um livro lá e falou que só é amor natural. Ok, é a interpretação dele. Mas tem outros autores que vão dizer, além dessa interpretação, a gente pode tirar uma outra interpretação, que esse esposo é Deus e que essa esposa é o seu povo. Agora, falando do autor do livro, os judeus antigos falavam que seria o rei Salomão. Por quê? Baseado em algumas passagens e na própria citação de 1 Reis, né? Baseado no título e baseado em algumas citações que fala do rei. 1:4, 3:7, 9:11, 8:11. E no primeiro livro de Reis, a gente lê que Salomão pronunciou 1005 cânticos, entre os quais os antigos falavam, entre esses 1005 cânticos, um deles é o Cântico dos Cânticos, né? Falavam isso. Todavia, hoje é comum negar a autoria de Salomão. Por quê? Por causa daquele recurso de pseudonímia. Ou seja, a pessoa que escreveu, o judeu que escreveu esse livro, para dar importância a ele, para ele ser lido, o que ele faz? Ele pega e coloca, vou fazer referência a Salomão, todo mundo vai ler. Porque se eu não tivesse essa referência, talvez ele não teria tido a importância que ele teve
e que tem até hoje. Então, é um recurso que alguns escritores usam de colocar, principalmente mais antigos, de colocar o nome de outra pessoa para dar importância ao escrito dele. Então, a pessoa escreve, coloca lá, né? Papa Francisco, né? Isso acontece hoje, só que em fake news, ou seja, em mensagens falsas que a pessoa quer dar importância, coloca lá, Papa Francisco, Padre Fábio de Mello, né? Nossa, olha o que o Papa Francisco falou, aí você vai averiguar nada disso. Mas quando fala assim, Papa Francisco, não, vamos ler, né? O pessoal já fica meio interessado. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas naquele tempo, né, era comum que o judeu utilizasse esse recurso. Pseudo é falso, nime é nome. Então ele usava um nome falso para poder dar importância ao escrito dele. A imagem das núpcias, que significa a união entre Deus e seu povo, ela vai aparecer lá na época dos grandes profetas, a partir do século VIII. Então, oitavo, depois vem que século mesmo? Antes de Cristo? Depois do século VIII. 7, 6 e assim por diante. Então, os profetas, a partir do século VIII a.C., falavam muito dessas núpcias, da aliança entre Deus e os homens. Então, o livro, né, com certeza não é, porque Salomão é de que século? Oi? 10, né? Ele está lá mais ou menos no século 10. Então, 8 já é mais recente. Tá? Provavelmente o livro não é do período de Salomão, mas é dos profetas para cá, ou seja, é algo mais recente. E aí, estava a cola aqui, além disso, o texto de Cântico tem expressões do hebraico mais tardio, tem do aramaico e do persa. Período persa, a gente sabe, é posterior. Depois que o povo volta lá da Babilônia, né, que os persas tomam conta, então não é do período de Salomão. Salomão não vê o Império Persa. Salomão é muito antes. E tem algumas palavras, expressões do persa. Então significa que esse livro é mais recente do que Salomão. Com isso, o livro é atribuído a um autor depois do exílio, que escreveu na Palestina, talvez no século V ou até no século IV antes de Cristo. Nada mais a gente pode dizer sobre o autor, com segurança, né? Então, a gente tem aí, né, aqui são algumas palavras no hebraico, né? Shalom, Yahuwah, Yahvé, Adonai, né? Então, esse livro foi escrito por Salomão? Sim ou não? Não. Esse livro foi escrito por algum profeta do século VIII? Provavelmente não. Por quê? Porque ele tem coisa lá do persa, no período persa. E começa no século VI. Então, é do século VI para cá. Muito provavelmente quem escreveu estava lá no século IV a.C., né? No máximo 5. Tá? É alguém antes ou depois do exílio que escreveu esse livro? Depois do exílio, né? Então passa Salomão, passa o exílio, passa lá os primeiros profetas, ele vai chegar bem depois, porque ele usa expressões da língua persa, que já vem depois do exílio. Então lá para o século IV, né? Mas quem é autor, a gente não sabe. A gente sabe que provavelmente não foi Salomão. E por que a gente pode dizer que foi depois do exílio? Porque depois do exílio, gente, Israel estava numa situação
entre esperança e medo, expectativa e decepção. Ele estava ali no meio termo. Olha, eles já tinham passado pelo exílio, então eles estavam meio, esperança de uma vida melhor, mas eles estavam meio com medo ainda. Será que agora a gente vai ter um pouco de paz, vai poder respirar? Ou vai vir outro povo e tirar a gente de novo da nossa terra? Então eles estavam com esperança, mas ao mesmo tempo medo, né? E a trama do Cântico dos Cânticos expressa essa situação histórica e psicológica do povo que estava prostrado e reerguido. Então, ora, ele vai trabalhar essa questão de estar distante do amado. Ai, meu amado, eu acho que eu perdi, já era, acabou o amor. O amado, aquele que eu amo sumiu, não sei onde está, e agora o que eu vou fazer? E tem hora desse encontro do amado. Então, ora ele se esconde, ora ele aparece, que era a situação que estava vivendo o povo. Parece que Deus está junto conosco, mas às vezes ele parece estar escondido. Olha o que aconteceu no exílio aí. A gente ficou 50 anos lá, longe da nossa terra. Cadê o templo? Cadê a presença de Deus cuidando do povo? Então, o livro lembra o amor sempre fiel de Deus, disposto a receber a esposa infiel sempre que ela queira voltar ao seu primeiro amor. Primeiro amor já lembra até outra passagem lá do primeiro amor. Passagem que é Apocalipse, lembra? Uma das igrejas que João escreve, volta ao primeiro amor. Porque a esposa é o povo e o povo é infiel. E Deus é o rei, que é sempre fiel, né? Embora seja baseado no amor humano, a gente sabe que no amor humano é um pouquinho diferente, ou muito diferente. Às vezes é o esposo que é infiel e a esposa que é fiel. Mas aqui, e mais uma deixa para a gente interpretar em sentido teológico e não só puramente humano. É porque se o amado, né, foi sempre fiel, é porque esse amado só pode ser Deus, né? E o povo é a esposa que muitas vezes é infiel, né? Entre os judeus antigos, esse livro, a canonicidade, ou seja, a validade do livro foi posta em dúvida por causa de expressões provocadoras do livro. Tinha até rabinos que restringiam o uso desse livro entre os judeus. Falavam, melhor não ler esse livro não, né? Porque tem expressões aí muito fortes de amor e tal, né? O sínodo de Jâmnia, que aconteceu no ano 100 depois de Cristo, aí quem estava lá na primeira aula que vai lembrar que os judeus no ano 100 fizeram um sínodo e eles demarcaram quais os livros canônicos para eles e quais os não canônicos, né? E eles confirmaram o livro no catálogo. Ele falou, não, o Cântico dos Cânticos vai entrar nos livros canônicos. Está na Bíblia, pelos católicos, porque também foi reconhecido como canônico. Mas os judeus reconheceram esse livro como canônico e por isso ele também está na Bíblia dos protestantes. Ele não foi tirado da Bíblia, porque os judeus reconheceram como canônico, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho também do catálogo dos protestantes, né? Mas os judeus confirmaram o catálogo sagrado, mesmo alguns judeus restringindo a leitura. Olha, não lê, mas lá no ano 100 não, é para a gente ler. É importante, é a palavra de Deus. Ou seja, até os judeus reconheceram isso. O cântico ficou sendo o texto lido habitualmente na Páscoa dos judeus, porque ele propõe aliança entre Deus e seu povo. E aliança
foi travada solenemente por causa da primeira Páscoa, né? Então, quando Deus libertou o povo lá do Egito, então eles celebraram a Páscoa. E normalmente ele é lido, proclamado na Páscoa, no período da Páscoa dos judeus. Entre cristãos, não houve dúvida a respeito da canonicidade de Cânticos. Nós nunca tivemos dúvida de que esse livro seria canônico ou não. Desde o início, ele foi considerado canônico. E o livro também, ele é interessante do ponto de vista da cultura judaica, porque ele reproduz costumes matrimoniais que até hoje são vigentes no povo judeu. Por exemplo, o costume de celebrar as núpcias na primavera. Os judeus têm esse costume de celebrar núpcias, de casar na primavera. E olha o que ele fala aqui, 2:11. 2:11. O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. 12. Aparecem as flores no campo. Chegou o tempo da poda. A rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. Quer dizer, o tempo da primavera. Acabou a chuva, agora as flores começam a brotar. E um casamento também durante 7 dias, né? Esses dias do casamento são chamados a Semana do Rei. Porque enquanto dura os 7 dias, o esposo e a esposa fazem as vezes de rei e rainha. Eles são considerados rei e rainha. Referência também ao Cântico dos Cânticos, que fala do rei. Então, os esposos, né, quando eles se casam, naquela semana, são considerados rei. Então, o pessoal tem até o costume de levantar a cadeira, né? Tomar cuidado para não cair. E aí, lá eles se beijam e levam a cadeira, uma cadeira ao encontro da outra cadeira. E tem vários rituais relacionados, de alguma forma, ao livro Cântico dos Cânticos, né? Porque eles são como se fosse o rei e a rainha. Então, tem que levar o rei e tem que levar a rainha para que eles se encontrem, né? E demonstrem o carinho e o amor entre eles. Então, costume no judaísmo. E antes do último dia, a esposa, com uma espada na mão direita, dirige coros que cantam a beleza dos dois nubentes, né? Como está lá no Cântico capítulo 4, por exemplo, né? De 1 a 15, 5 de 10 a 16. Ver se eu encontro aqui, porque são passagens grandes. E a gente vai falar sobre essa do capítulo 4 aqui. Ver se tem um versículo menor. 6, de 3 a 7. Deixa eu ver se esse pedacinho é menor. Fala aqui do exército, né? Terrível como um exército em ordem de batalha. Tu és bela, minha amada, como Terça, formosa como Jerusalém, terrível como um exército em ordem de batalha. Então ela está com a espada lá, simbolizando isso, né? Ela é igual um exército pronto a combater. E aí as moças, né? Ela é acompanhada de moças, então ela dirige coros, né? E fala assim, ó. Olha o versículo 10. O coro, tá vendo que tem até a palavra coro? Coro, no versículo 10. Quem é esta que avança como a aurora, que desponta bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? O que vocês lembram desse pedaço aqui? Isso é um canto que é cantado em honra de quem? Olha aqui, o que está acontecendo aqui? Maria está sendo interpretada como a esposa do Cântico dos Cânticos, né? Por exemplo, nessa passagem aqui, que é da música, né? A gente canta e nem sabe de onde que canta, né? O que você ia falar, Karina?
que você ia falar alguma coisa? Não? Ah, lembrou do Padre Marcelo. O esposo é acompanhado por seus amigos, vai buscar a esposa à noite e a leva para seu domicílio, né? Como acontece no Cântico dos Cânticos também, né? Aqui ele sobe pelo deserto, né? O 3:6, 8 de 5 a 7. Vamos ver aqui, 8 de 5 a 7. Quem é esta que sobe do deserto apoiada no seu amado? Quer dizer, ele já está levando, está carregando a amada. Debaixo da macieira te despertei, ali te dei à luz tua mãe, ali te dei à luz quem te concebeu. Guarda-me como sinete sobre teu coração, como sinete sobre o teu braço. E aqui, resumindo, o Cântico dos Cânticos é mais um documento que, do seu modo, na sua maneira, fala do amor humano como uma realidade criada por Deus e, por isso, aberta para significar o amor de Deus pelo seu povo e do amor com que o seu povo lhe deve corresponder. Então, se a gente for olhar, né, lá na introdução, antes de começar o Cântico dos Cânticos, que fala lá o Cântico dos Cânticos de Salomão, ele fala do conteúdo. Não sei se você, na Bíblia da CNBB tem um conteúdo lá. Não tem uma estrutura lógica, mas está vendo os quadradinhos que tem ali? Eles falam assim, ó, que são como se fossem movimentos, né? Então, no capítulo 1 e 2 tem lá, que ele me beije, né? É o desejo dela que seja beijada pelo amado. No capítulo 2, a partir do versículo 8, é a voz do meu amado. Está vendo os quadradinhos ali? É a voz. Então, eu tenho o desejo do beijo, é a voz do meu amado, então é a voz da pessoa, né? Que a gente ama. Não tem aquela coisa da voz? Love songs, né? Aquela coisa da voz que, né, que suave, no pé do ouvido, né? Tem tudo isso na questão do amor, né? Aí vem uma voz e diz, oi, cadê você? Aí não dá certo, né? Tem que ter uma voz, né, suave e tal. Oi, tudo bem, né? Aí é só no... Depois vai mudando, ó. No começo é a voz toda suave, depois vai... A voz vai ficando histérica, vai mudando, né? Aí no capítulo 5, eu durmo, mas meu coração vigia. Quer dizer, até dormindo, estou pensando nele, estou pensando nela, né? Capítulo 6, tu és bela, minha amada. Tem a questão do elogio também, que envolve o amor, né? Pensou parar de elogiar o outro, vai só esfriando, né? Antes é só no início, né, Karina? Cadê os elogios, Karina? Depois do capítulo 7, eu sou para meu amado, quer dizer, eu sou dele, eu sou para ele, eu existo para ser dele, e ele existe para ser meu, né? Ou eu sou para ser dela, eu existo para ser dela, e ela existe para ser minha. Olha que já é uma relação mais profunda. E a conclusão é lá o capítulo 8, o amor é forte como a morte, né? A morte é forte, o amor é forte como a morte. Então a gente vê esses movimentos. Aqui eu trouxe aquele quadrinho lá do Projeto Bíblia, só para a gente ter uma noção, né? O livro Cântico dos Cânticos. Aqui aquele painel para ajudar a gente a ver alguns detalhes
talvez tenham passado desapercebidos. O Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Mas, na verdade, aqui eu não consegui, não tive tempo de traduzir tudo, né? Fala que é de Salomão, mas a voz principal é de uma mulher, né? Sempre a mulher que está falando, né? A voz principal, embora tenha parte do homem, mas é a mulher que está lá. Cadê a voz do meu amado? Meu leito durante a noite procurei o amado, né? Tem a parte dele, mas a voz principal parece ser da mulher. Então, não é de Salomão, né? Salomão é mencionado, mas ele nem aparece aí. Então, como a gente viu, o autor é um judeu, mas que usa o nome de Salomão para dar importância ao livro dele, né? Aqui são coisas que a gente viu. Na introdução, né? A gente tem lá, beije-me com seu beijo, venha encontrar-me, né? Porque logo no início, no capítulo 1, que ele me beije com os beijos de sua boca, são melhores que o vinho teus amores. E aí, deixa eu ver aqui, ele é versículo 8, né? Ele fala: se não sabes, ó mais bela entre as mulheres, vai seguindo as pegadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Quer dizer, ele dá tipo uma pista, né, para encontrá-lo. Ele não está lá, ela está desejando beijá-lo, né, o beijo dele, ele fala, vem encontrar-me, vou deixar umas pegadas lá. E aí, take me away with you, quer dizer, leve-me contigo, leva-me atrás de ti, corramos, né? Desejo que ele a leve com ele. E aqui, ele coloca aqui 2 temas principais, né? O primeiro tema é o desejo intenso, esse procurar e encontrar. Ele procura porque ele está ausente e encontra. Procura e encontra. O que acontece a gente com Deus também. Tem hora que a gente sente mais forte, é a hora do encontro, que a gente experimenta. Tem hora que a gente experimenta a ausência, né? Senhor, por que me abandonaste, né? Por que me abandonaste? Tem hora que a gente, até como Jesus, né, na cruz, a gente experimenta essa ausência de Deus, aparente ausência de Deus. Nossa oração às vezes flui, maravilhosa, a gente, né, sente a presença. Mas tem oração que é seca, é um deserto, que a gente não sente nada. Então é esse procurar e encontrar que acontece no amor, que a gente experimenta com relação a Deus também, porque a nossa relação com Deus é amor. A gente ama a Deus, mas a gente, não é todo dia que a gente experimenta esse amor de Deus. Às vezes é um amor, eu estou ali por amor, né? Aquele amor assim que está ali, né? Às vezes não sente nada, não experimenta nada, mas está ali firme. No casamento não é assim, no amor entre o homem e a mulher não acontece isso. Tem dia que é maravilhoso, é um romance, dá até para fazer um filme, né? Tem outros dias que, né, é uma coisa fria, é um deserto, um nem fala direito com o outro, né, uma coisa distante, né, os carinhos de ontem acabou, né, vontade é de sumir, e assim vai, né? É a dinâmica do amor, esse procurar e esse encontrar, né? Quando, olha lá, o povo aqui, está separado, quando está separado, está buscando. Cadê? Um está olhando para o lado, a outra está olhando para o outro, né? Aí, quando está junto, né? Estão se abraçando, né? Mas tem hora que eles estão assim,
Tem hora que eles estão assim, tem hora que eles estão assim. Então é nessa dinâmica que muitas vezes o amor vive. É um tema que vai aparecer durante todo o livro. Outro tema é a alegria da atração física, né? Essa ligação, essa atração, um é atraído pelo outro fisicamente. Fala muito, como é que você é bonita, você é bela, né? E aqui é interessante porque, olha lá o cântico 4, de 1 a 4. Vocês vão ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? Olha para essa imagem aqui. O que está acontecendo aqui? Isso aqui parece até um filme de terror, né? Só que é como ele descreve a amada. Olha o cântico 4. Ó. Cântico, capítulo 4. Como é que começa lá? Como és formosa, minha amada. Como és formosa. Teus olhos são como os das pombas através do teu véu. Quer dizer, o olho é igual uma pomba. Aí ele colocou 2 pombinhas lá. Teus cabelos como um rebanho de cabras que vem descendo dos montes de Galaade. Olha o cabelo dela, né? É igual um rebanho de cabra. Hã? Ele colocou lá. Teus dentes como um rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, todas com filhotes gêmeos, nenhum mistério entre elas. Olha as ovelhinhas aqui, ó. O dente da mulher é igual a ovelhinha aqui. Olha lá. Um monte de ovelhinha. Depois a gente vai ver isso aqui no versículo 11. O que está saindo da boca dela. Mas ali dentro estão as ovelhinhas. Aí vamos para o versículo 4. Teu pescoço é como a torre de Davi edificada com baluartes. A torre de Davi aqui, ó, o pescoço. Parecendo uma torre de Davi. E aí no versículo 11 a gente tem lá, teus lábios, minha esposa, são favo que destila o mel. Sob a tua língua há mel e leite, e o perfume de... Oi? Aí, ó o mel saindo aqui, né? Leite e mel, né? Então, lógico que essas metáforas não são metáforas visuais. Não é uma coisa assim para você ouvir e olhar. É uma coisa teológica, uma coisa simbólica, né? Não é uma coisa visual. É uma coisa interior, simbólica, uma coisa teológica, uma coisa que tem um significado mais profundo, né, do que propriamente visual. Porque a gente é muito ligada à imagem, né? Aí eu quero ver como que era o nariz dela, como que eram os olhos dela, a beleza dela é uma beleza mais interior, né? Uma beleza mais simbólica. Né? Ele não está preocupado se o pescoço dela, né, é lisinho, não sei o que. Ele está preocupado que seja um pescoço que lembre a torre de Davi, que é forte. Né? Às vezes, né, a beleza é uma beleza interior. Exatamente. Né? Então, aqui é só para a gente perceber que a cultura oriental é diferente, né? Eles têm um jeito de se expressar de forma diferente. A gente tem que entender dentro da cultura deles também. E aí esse amor, né? A pergunta que a gente faz, mas o que o amor está fazendo dentro da Bíblia? Né? Então, há 3 interpretações. Na tradição judaica, Israel e Deus, né? O amor fala do amor entre Israel e Deus, que é próprio da cultura judaica, essa imagem que a gente tem aqui, né? Deus e o povo de Israel. Na tradição cristã, a gente tem lá
Jesus, que é o esposo, e a sua igreja, né, que é outra interpretação, principalmente de Efésios, capítulo 5, e simplesmente uma coleção de poesias antigas, né? Tem gente que fala, não, são só poesias antigas de amor que foram colocadas juntas aqui. O amor humano como um dom de Deus, tá? O que eu queria depois salientar... aqui é bonita essa passagem também. 8:7, que eu já li até no início. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa, é o 7 depois da primeira frase, né? Seria 7b. Tá vendo? 8:7. Aí pula essas águas torrenciais, vai lá pro... Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, com total desprezo o tratariam, né? Então tem o homem aqui oferecendo riqueza, vem que eu tô montado na grana, pode vir, estou aqui com a minha Ferrari, tenho muita grana, e a mulher que fala, vai, cai fora, e aí ela quer ouvir a voz do amado, o amado está aqui, por quê? O amor não pode ser comparado a nenhuma riqueza no mundo, né? Nenhuma riqueza pode comprar o amor. Nada pode ser comparado ao amor. Então a mulher rejeita a riqueza e escolhe o amor. Mesmo na pobreza lá, ele está meio quebrado, mas ama. Está quebrado, mas ama. Está quebrado, mas é apaixonado, porque o amor não se compra, né? E aqui a gente tem a conclusão desse livro, que serve para uma chave de leitura, que a gente já leu no início e vale a pena ler de novo. Por quê? Começando lá do versículo 6, segunda frase. Porque o amor é forte como a morte, e é cruel como o Sheol, o ciúme. O ciúme é cruel, o amor é forte. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais não puderam extinguir o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, com total desprezo o tratariam. Tem que desprezar a pessoa que quer comprar o amor com dinheiro, né? Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né? Na verdade, tem gente que se deixa levar pelo dinheiro. Aí, perdeu o amor, né? O amor não tem como ser comprado. Não há nada que compre o amor, né? É desprezível uma pessoa que troca amor pelo dinheiro. É o que está falando aqui, né? Essa pessoa deve ser tratada com total desprezo. Então, com isso, nós concluímos esse livro do Cântico dos Cânticos. Vale a pena ler agora ele. E tem partes mais fortes, mas é a dinâmica do amor. Momento de parecer que o amor acabou, que o amado foi embora, e então vamos procurar. E assim é Deus também. No momento de secura, da gente pensar, nossa, Deus está tão longe, parece estar tão ausente da minha vida, é nesse momento que você tem que procurá-lo mais ainda. Oração não é só a gente faz quando a gente sente Deus. Quando a gente não sente, é aí que a gente reza, precisa rezar também. Não para ficar sentindo Deus, mas para dizer que, Senhor, mesmo não sentindo, eu te amo. Você é tudo para mim. Mesmo não estou te sentindo agora. Quantos anos passou Santa Teresa? Se não me engano, quase 20 anos. Não sentia absolutamente nada na oração. Mas ela deixou de rezar? Nunca. Não é porque a gente deixa de sentir a presença de Deus que a gente não. É ali que a gente tem que buscar a Deus
na oração e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sinto, mas eu sei que o Senhor está aí, e eu estou aqui, e eu quero entrar em comunhão contigo, porque eu te amo. Então esse desenrolar do livro, né, fala dessa questão, né? Fala da nossa vida cristã, fala da vida da igreja que muitas vezes é infiel, né? Fala da nossa vida de oração também. Então a gente pode relacioná-la a Deus e a cada um de nós, né? Fala da ferida, né? A ferida é um tema depois interessante que os místicos vão usar. O amor deixa uma ferida, né? O que faz essa ferida? A ferida deixa a pessoa um pouco desfalecida. Quando a pessoa está ferida, o que acontece? Você sente a ferida, muitas vezes a gente, eu estou sem fome, eu não estou com vontade de... Não fica assim? Porque a gente fica, aquele negócio está doendo, que aquela ferida está te chamando tanta atenção e a gente perde o ânimo para as coisas, para os prazeres dessa vida. Então, essa ferida também é uma manifestação de Deus, quando Deus fere a gente de amor e a gente ali sente que as coisas desse mundo já não atraem mais a gente, porque a gente já está ferido de amor por Deus. Esse tema é muito usado pelos místicos, né? São João da Cruz fala dessa ferida de amor. A própria Santa Teresa, que tem o evento lá da transverberação, quando ela recebe uma ferida, é uma flecha, né? Quando ela entra em êxtase e recebe uma flechada no coração, ela sente isso, né? Como se tivesse uma flecha cheia de fogo que penetra no coração dela e a enche do fogo do amor de Deus. Então é essa ferida que Deus às vezes faz com que a gente experimente, né? Ou seja, Deus dá uma flechada para que a gente veja as coisas, os prazeres desse mundo não me satisfazem mais, né? Assim é essa ferida do amor de Deus. A gente fica tão abrasado do amor de Deus que as coisas do mundo já não chama mais atenção, né? Senão esse amor de Deus que vai inflamando a gente, né? Então, assim como a ferida, e também porque quem ama sofre, né? Hoje o tema aí fala-se muito em sofrência, né? Sofrência, né? Mas é sofrência muitas vezes pela falta de amor, né? Sofrência porque traiu, sofrência porque abandonou, né? Mas quem ama sofre, não porque o outro traiu ou abandonou, mas é um amor que causa um sofrimento interior, no sentido que a gente quer estar mais unido à pessoa e não consegue. Porque se for parar para pensar, por mais que chegou nas núpcias, né, a união conjugal, mas é uma união que um está do lado, outro está do outro. Por mais que eu abraço, mas eu estou... Aqui a pessoa está ali. Então, há um desejo, um amor que é como que deseja ser o outro, entrar dentro do outro e que o outro entre dentro de si, né? E de alguma forma, Deus realiza isso onde? De que forma? Porque nem a relação, né, conjugal consegue manifestar essa intensidade desse amor. De que forma a gente está dentro do outro? Que momento que a gente fica dentro do outro mesmo? E o outro se torna eu e eu me torno o outro. Porque na relação conjugal não acontece isso. Você é você, o outro é o outro. Por mais que haja, você abraça, beija, mas você não consegue, de alguma forma, absorver o outro e ser absorvido pelo outro. Porque o amor chega a um ponto tal que ele quer isso. Em que momento acontece isso? Quando a gente absorve Deus e Deus entra dentro da gente. Momento palpável, concreto que isso acontece, é onde? Na Eucaristia, na comunhão.
É um amor tão forte que Deus quis ser comido, ou seja, absorvido. Deus quis entrar dentro de nós. É muito maior do que, por exemplo, uma relação conjugal, onde tem duas pessoas e continuam sendo as pessoas. Ali, os dois, né, na Eucaristia, viram como se fosse um só. Porque a comunhão, depois que a gente recebe, se torna a gente, vai lá para o sangue, né? Vai absorvido pelo estômago, vai para o sangue. Então, essa união de amor, que muitas vezes nem o amor humano consegue expressar, ela se manifesta assim de forma até mais profunda na Eucaristia, quando a gente se é divinizado pela presença de Deus na Eucaristia, e Deus se faz um conosco, né? Porque o casal não consegue, ninguém vai comer o outro literalmente, né? Ninguém vai absorver assim o outro, né? É uma vida em comum. E por mais que abrace, tenha todas essas manifestações de carinho, mas o amor ele quer mais ainda, né? O amor, quando ele existe, ele quer ser mais profundo ainda, ser mais forte ainda. E nem a união conjugal, né, ela consegue expressar isso de forma muito profunda. Mas ainda assim o amor, ele sofre porque ele quer mais. Ele quer ser o outro, ele quer ser para o outro, né? Aí, ó. Exatamente. É o amor, segundo a Cida, de vó para neto, que você quer tanto e ama tanto o neto que você queria que ele vivesse dentro de você. E você sofreu, porque ele não ficou dentro de você. Vocês estão entendendo essa dimensão? Eu quero, eu amo, mas eu não consigo absorver e ter a pessoa dentro de mim o tempo todo. Então eu sofro por causa disso, eu fico ferido de amor, né? Porque eu não consigo manifestar e expressar esse amor completamente. Então tudo isso é o livro dos Cânticos, agora é leitura para a gente poder aprofundar esse amor maravilhoso que existe entre Deus e cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.